Olá pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. E no vídeo de hoje eu vou resenhar Easy da Tamara Weber e Breakable da Tamara Weber. Não tem como você entender completamente a história de Easy se você não lê Breakable. Eu não tinha Breakable, então eu não tinha Breakable. Easy tá na minha lista de leitura desde o início, desde o ano passado, não consegui ler. Aí eu coloquei no meu desafio e na minha lista de leitura de 2023. Mas antes de ler Easy, eu fui lá e comprei Breakable para poder ter as duas histórias junto, para poder falar das duas histórias juntas, para ver como elas iam terminar em si. Então, bora lá conferir a resenha desses dois livrinhos? Então, vamos começar com Easy. Traduzindo, fácil. Não foi assim tão fácil, né, gente? Mas vamos lá, eu vou começar a história. Easy começa com a Jaqueline saindo de uma festa de Halloween, indo para o estacionamento da festa e ela vai distraída no celular, não tá prestando atenção porque ela tá um pouco brava com o ex-namorado dela. E nisso ela se vê jogar, a hora que ela abre a caminhonete, ela abre o carro dela, ela se vê jogada no carro, imprensada com a cara no banco do carro e alguém atrás dela tentando violentar ela. E do nada ela passa essa parte, ela tá desesperada, chega alguém e tira o cara de cima dela. Ela olha para esse alguém e ela tem medo dele também. Mas aí o Lucas conversa com... É aí que ela e o Lucas se conhecem. O Lucas tira o Buck de cima dela, pede para ela ligar para a polícia, para chamar a polícia. Ela não quer ligar para a polícia, ela não confia nele, ele fala que vai levar ela para o dormitório da faculdade, porque isso acontece numa faculdade, gente. E a princípio ela não quer, porque ela fala para ele que ele não é melhor que um daqueles caras. E o Lucas, gente, ele é aquele menino bad boy, ele tem piercing no lábio, ele tem o cabelo comprido, ele tem um monte de tatuagem. Diferente dos meninos riquinhos da fraternidade, que ela tá acostumada a conviver, como ela já tá acostumada a conviver com o Buck, que é o tipo mais de menino dela, então ela meio que tem medo dele. Mas ele leva ela lá, ela que confia, ela deixa ele levar e ela resolve não denunciar. Isso passa, eles seguem estudando. De repente ela vai ver na sala dela que ele estuda lá com ela. E ela nunca tinha percebido, no meio daquele monte de aluno, ela nunca tinha percebido o Lucas lá. Mas depois ela percebe. Então, só que assim, eles não conversam, eles ficam distantes. Aí depois eles tornam se reencontrar de novo. Que ela vai fazer aula de autodefesa. Mas antes, deixa eu voltar a recapitular, antes de chegar na autodefesa. Ela levou um fora do ex, ela terminou o relacionamento, então ela perdeu um determinado tempo de aula. Então ela tem que repor essas aulas. E para ela repor essas aulas, o professor Heller, ele indica um monitor, um tutor de sala para ajudar ela. E ele passa o nome de Landon. E ela manda um e-mail para o Landon responde o e-mail dela. Ele sabe quem ela é, mas ela não sabe quem o Landon é. E eles começam a trocar e-mails para estudar e ela vai gostando de conversar com o Landon, ela vai sentindo confiança com o Landon e ela vai ficando um pouco mais retraída com o Lucas. Mas aí ela acaba se encontrando com o Lucas no café onde ele trabalha depois. E ela também acaba encontrando com o Lucas numa festa que ela vai, de tanto a amiga insistir, e ela acaba indo. E o Lucas aproveita a brecha e vai lá e se aproxima um pouco mais dela. Mas o Lucas, ele tem
muita coisa mal resolvida do passado. Ao mesmo tempo que a gente percebe no início do livro que ele sempre gostou da Jaqueline, que ele gosta dela faz tempo, que ele olha por ela faz tempo, que ele está acompanhando a vida dela faz tempo, Lucas tem muitas pendências do passado para resolver. Ele tem muitos traumas, muita coisa. Então o relacionamento dele com a Jaqueline é assim, ao mesmo tempo que parece que ele quer ficar com ela, ele se recolhe. Quando ela acha que ele vai se aproximar, ele se recolhe. Mas aí eles começam a se envolver. Ela se sente muito atraída pelo Landon, ao mesmo tempo que ela também se vê atraída pelo Lucas, até que ela consegue descobrir que são a mesma pessoa. E nesse meio tempo, as amigas dela estão falando para ela montar uma operação bad boy, para ela achar um bad boy tipo Lucas, para esquecer o ex dela. Então ela meio que embarca nessa brincadeira de bad boy, ela tenta ali, mas acaba que os dois acabam se envolvendo, mas o Lucas nunca de verdade ele se envolve no relacionamento profundamente. Mas aí acontece muita coisa, o Buck continua entrando em cena, ela continua fugindo. Acontece algo muito trágico lá na faculdade, e aí é onde ela resolve denunciar o Buck, que ela devia ter denunciado antes, ela se sente culpada por não ter denunciado. Aí tem toda a polêmica da investigação, ela tem restrição contra ele não pode se aproximar dela, mas mesmo assim o Buck volta e se aproxima. E aí, gente, meio que finaliza o livro. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu passei por cima disso, porque eu quero falar de verdade da história toda em Breakable, porque aí é o segundo livro, que aí eu vou emendar as duas histórias e vocês vão entender porque eu não falei muito de uma história, que eu não falei muito de nada no primeiro, só dei a introdução aqui de tudo o que aconteceu. Então, até aqui, isso foi Izzy. Izzy termina com eles dois se resolvendo, ela indo estudar música na faculdade e ele indo trabalhar, que ele já se formou em engenharia e ele vai trabalhar também. E eles vão praticamente, ele vai trabalhar próximo dela e eles vão estudar próximo ali. Então, se você gostou até aqui, gente, se tá gostando até aqui, dá um likezinho, ó, meio segundinho, não custa nada, é de graça, é indolor, não dói. E ajuda o canal a crescer, tá? Então, você dá o seu likezinho que ajuda o canal a crescer. Então, agora, vamos para Breakable. Eu vou juntar as duas histórias. Breakable vai contar Landon e Lucas, vai em dois tempos. Vai um tempo do Landon e vai o tempo do Lucas. Então, agora eu vou contar como aconteceu, por que o do Lucas ser tão retraído. Lucas tinha 13 anos quando a mãe dele foi brutalmente violentada e assassinada. E o Lucas não pôde fazer nada, porque o Lucas estava preso no quarto, amarrado. Ele fez o possível e o impossível para tentar salvar a mãe, mas ele não conseguiu. Mas o Lucas carrega uma culpa, porque antes do pai dele sair para viajar, o pai dele falou assim para ele que ele era o homem da casa, que era para ele proteger a mãe. Então ele se sente culpado. Um menino de 13 anos carrega o peso do mundo nas costas porque ele não conseguiu salvar a vida da mãe. Então vai passar as partes, gente, as partes dele voltando para a escola depois do assassinato da mãe, os cochichos dos amigos, as brigas na escola, a retraição, ele vai ficar retraído, mais retraído na escola. O pai dele, depois que a mãe morre, o homem fica, parece que morreu junto, ele fica silencioso, ele quase não conversa com o filho, ele não liga para o filho. Aí o Lucas tem um casal de amigos, o professor Heller e a esposa do Heller, que sempre estiveram próximos. Eles pedem para o pai do Lucas, que até então é Landon, para levar o menino para terapia, mas o pai dele fala que não, que depois vai passar. Eu acho que os dois precisavam de terapia. Depois eu vou contar porque eu acho que o pai dele também precisava de terapia, mas eu vou chegar lá. E o pai dele não liga. Qual foi a solução do pai dele? O pai dele ele tirou ele da escola familiar, que eles eram uma família de classe média, era uma família de posse, ele estudava em colégio privado, colégio particular, e levou o menino para uma cidadezinha de beira-mar, onde o avô dele trabalhava com pesca, e o pai dele odiava pesca,
era um doutor e voltou, porque o pai dele praticamente morreu, voltou para lá e levou esse menino para lá. A partir daí, o Lucas começou a se meter em encrenca, ele fez amizades que não eram favoráveis, apesar que ele e o Boyce, eles tinham uma amizade estranha e ao mesmo tempo interessante. O Boyce levou ele para o mau caminho, mas ao mesmo tempo era o apoio dele. Vai entender esses dois. Eles ficaram amigos para a vida toda, gente. Mas o Lucas se perdeu, o Lucas, que na época usava o nome de Landon se perdeu na droga, Landon se perdeu com as meninas, com as mulheres, com sexo, com o álcool. O pai não dava atenção. O avô fazia o que podia, mas o pai não ligava muito. O pai dele só sabia gritar quando gritava, quando não. O pai dele ficava ali mudo e deixou o menino se perdendo. Isso ele começou, gente, ele tinha 14 anos. E esse menino ficou perdido nesse limbo dos 14, não, ele começou a se perder nos 13 até os 18 anos. Esse menino ficou perdido até meio que os 18 anos. Então vai passando todas as partes da vida dele, o que acontecia com as meninas, o que acontecia com os caras, as brigas, as drogas, confusão, a morte do avô, que já estava ruim, o que já estava ruim para ele, que podia achar que não ia piorar. Aí com a morte do avô, aí piorou tudo. Então ele se sentia aquele menino que ninguém ligava, ninguém se importava, ninguém dava a mínima. Então ele fazia o que ele queria, ele voltava para casa a hora que ele queria, o pai dele não abria a boca, o pai dele não falava nada. E aí é que chega no Lucas, que quando ele tá nesse problema todo, o Dr. Heller vai lá e fala pro pai dele que vai levar ele embora, vai fazer ele terminar o ensino médio e quer que ele vai cursar uma faculdade, vai pegar o Landon para ele. Praticamente vou pegar o seu filho, vou cuidar e vai ser meu. Então, ele propõe para o Landon, você vai largar tudo isso, você vai estudar, eu vou dar um jeito de você entrar na faculdade onde eu dou aula, mas você vai ter que se empenhar e você vai ter que fazer por onde merecer isso. E é isso onde o Landon deixa o passado para trás, ele mata o Landon ali e a partir daí ele vira Lucas. O menino estudioso, o menino que não corre atrás de mulherada, o menino que virou o monitor da escola, o menino que é o guarda da escola, que ele é o guarda do estacionamento, o garoto que protege as meninas, o garoto que ajuda as mulheres nas aulas de autodefesa. Ele é o menino que trabalha na Starbucks, que ele tem empregos para pagar a faculdade. O professor não deu nada de graça para ele. O professor falou para ele, eu vou te ajudar, mas você vai ter que fazer por merecer. Então ele fez, ele se empenhou e ele mudou. E é onde ele conhece a Jaqueline. Até então, a Jaqueline entra na escola, acho que 2 anos depois que ele está lá. E ele fica ali acompanhando a Jaqueline de longe, ele se apaixona por ela tem um namorado babaca, ele vê o jeito que o cara trata ela, mas ele sempre tá ali de longe, ele desenha ela de longe, ele olha por ela de longe. Ele nunca acredita que ele vai ter chance com uma menina que nem a Jaqueline, até o dia que eles se cruzam no estacionamento, até que ele se aproxima. Até que ele chega nela ali naquele estacionamento, que ele vira o salvador dela e ao mesmo tempo ele não sabe que ela vai ser a salvação dele. O que o professor Heller tinha começado, a Jaqueline vai finalizar. Então vai contando, Breakable vai mostrando todas essas partes difíceis da vida do Lucas, quando ele era o Landon, que o Landon é o nome dele, gente, o Landon é o nome de verdade, o Lucas é o nome do meio, que quando ele saiu daquela cidadezinha que ele resolveu largar o passado ruim para trás, ele resolveu mudar de nome e usar outro nome. Então, os livros é basicamente aí, as histórias aí. Agora vamos para as minhas considerações. Se você gostou até aqui, já dá o seu joinha, se inscreve no canal, tem resenha toda quinta e todo sábado. Gente, falando em resenha toda quinta, provavelmente não vai ter resenha toda quinta, todo sábado durante o mês de março. Talvez vai ter e talvez não vai ter, porque é o mês que eu vou começar a produzir os meus chocolates artesanais. Então eu vou ficar meio afastada, mais focada nos meus chocolates artesanal para Páscoa, tá? Mas eu vou deixar algumas coisas aqui gravadas para vocês. Então deixa o seu joinha aí.
Vamos lá para as minhas considerações, tudo que eu achei desse livro. Eu amei o Lucas. Mesmo tinha horas que eu achava ele meio quente, ele meio frio com a Jaqueline, que às vezes eu achava que ele queria ficar com ela e às vezes ele queria afastar ela. Eu até entendi porque ele queria fazer isso, porque ele era um menino sem esperança. Gente, eu odiei o pai do Lucas. O pai dele, o Ray, quando a esposa morreu, o homem morreu junto. Ele abandonou o filho. Ele esqueceu que ele tinha um filho, ele virou um pai omisso, ele deixou o menino se perder. E é tão triste você acompanhar a trajetória desse menino, o menino que ele queria assim, que ele se sentia culpado. Ele não tinha culpa nenhuma, ele queria ser amparado, ele queria ser cuidado, ele queria o apoio do pai, porque ele perdeu a mãe e ele ficou perdido. E o pai, ó, o pai nem tchum, o pai não ligou. Os amigos tentou ajudar, o pai não permitiu. Quando o pai foi permitir, já era meio que, já tinha passado muita coisa. Mas ainda bem que ele conseguiu recuperar. A Jaqueline era aquela menina de família boa, mas com os pais omissos. Mas era uma menina doce, uma menina boa. Tinha um namorado do ensino médio, o namorado era meio babacão, terminou com ela de uma forma babaca. A Jaqueline passou por essa violência toda, ela teve todo esse trauma, mas ela foi lá, buscou autodefesa, buscou se defender, buscou se recompor daquilo. Devia ter denunciado? Devia. Devia ter protegido a outra menina do que aconteceu depois? Devia. Mas isso acontece. Eu entendi o medo dela, eu entendi tudo o que tinha acontecido. O menino lá que abusou dela era aquele cara que na fraternidade da faculdade era o carinha riquinho que todo mundo protegia. Então ele contava mentiras atrás de mentiras e o pessoal acreditava nas mentiras dele. Só quem não acreditava era o Lucas, porque ele sabia a verdade, e a melhor amiga da Jaqueline, porque ela também sabia a verdade. Agora, gente, vamos falar do professor Heller. Vamos falar de Charles. Essa família de todo mundo com nome que começa com C. Charles é o pai, a mãe Cindy, Carly a filha, Cole o outro filho e Caleb o outro filho. Essa família de Cs, eles adotaram o Lucas, eles protegeram o Lucas, eles ajudaram o Lucas da melhor forma possível. E o que foi o Charles, gente, o que foi o professor Heller? Minha admiração mega por esse personagem, porque ele foi lá, ele buscou esse menino, ele catou esse menino, colocou debaixo do braço, levou para casa como se fosse um filho, mesmo com todo o histórico ruim de drogas, de bebida, de tudo que tinha acontecido com o Lucas. Ele levou esse menino para casa, ele protegeu, ele encaminhou o Lucas, deu um novo rumo, deu uma nova meta para o Lucas e um novo caminho para ele seguir, para ele se reestruturar. E o meu orgulho do Lucas, gente, você lê a história no final desse livro. O final desse livro, gente, é a coisa mais top que você vai ler, assim, do relacionamento dele com a Jaqueline e como termina eles dois juntos, como que é. Não é um livro hot, são palavras, poucas cenas, mas nada explícito demais, não é aquela coisa hot. É sensual, sim, mas não é hot. E não é tão assim sensual, é mais o foco mesmo na história de vida do Lucas, no relacionamento dele com a Jaqueline, como a Jaqueline transformou a vida dele, como o professor Heller transformou a vida do Lucas. E o professor Heller, assim, ó, nota 10, top, mega, máximo, ele foi o cara mesmo. Adorei o personagem, entrou pra minha lista de favorito, assim, dos personagens secundários de uma história que pra mim ele foi fundamental nesse livro, nessa história. Adorei a família toda de Cs. Adorei a família toda. O Lucas, gente, é aquela coisinha que você tem vontade de colocar assim num potinho, assim, de tanto que esse menino sofreu, por tudo que ele passou. Eu juro pra vocês que eu pensei que ele jamais ia se recuperar. Porque conforme você vai lendo a história, você vai vendo o menino se afundando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Você fala, jamais ele vai sair disso. Mas ele saiu, ele se reconstruiu
E ele foi lá, se formou e virou um engenheiro, arrumou um mega de um trabalho, ainda ganhou a namorada dos seus sonhos e ele se reconstruiu. Leia. O livro vai mexer com você, ele vai te marcar de alguma forma, porque conta a história de um menino que carregou a culpa do mundo nas costas, sem merecer, e ficou perdido no mundo porque não teve o apoio do pai. E o pai morreu junto ali. No finalzinho, o pai dele se reaproxima, bem no finalzinho. Essa parte assim, gente, eu gostei do livro, é um livro muito bom. Eu só não dei um top por esse livro, justamente por isso. Lá no finalzinho, o pai dele se aproxima, mas ficou muito vago o porquê dessa mudança no pai dele, o que aconteceu para o pai dele mudar. Ela devia ter dado uma introdução do que aconteceu na vida do pai dele, o que fez o pai dele enxergar de verdade mesmo. Fica só assim, meio que entendido que ele mudou depois que o Lucas foi lá pro Natal e contou que tinha uma namorada. Mas eu acho que ela devia ter desenvolvido muito aí, evoluído um pouquinho aí. Mas a primeira vez que eu tô lendo Tamara Weber, e eu gostei da escrita, eu adorei os livros, assim, não é um top, não dei um top por poucas coisas, mas eu gostei muito da leitura. E esse menino, ele ganhou meu coração no final do livro, porque ele se superou e ele é a coisa. Um menino mega fofo. E a Jaqueline, gente? A Jaqueline sempre esteve lá. A Jaqueline é uma menina gente boa, maneira mesmo. Então, leia. Se você ainda não leu, leia Easy. Leia Breakable. Tem que ler os dois para entender tudo, para encaixar tudo, para ficar tudo redondinho. Mas com certeza vale a leitura. Então leia, eu espero que vocês vão gostar assim como eu gostei. No início eu achei assim, o primeiro livro eu fiquei meio perdida. Por isso que eu falei, tem que ler os dois. Só vai te completar a mesma história quando você ler o segundo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Até a próxima resenha. Tchau!